Bom dia. Nessa aula de hoje, nós vamos começar a estudar, então, o continente africano. Vai ser um ciclo de 4 aulas. E nessa primeira, nós vamos dedicar a nossa aula aos aspectos físicos do continente. O que a gente chama de aspectos físicos do continente? As questões que não passam necessariamente, né, pela intervenção humana. São os aspectos da natureza. Então, quando a gente fala dos aspectos físicos, nós vamos estudar um pouco a questão do clima, a questão do relevo, a questão da vegetação, os seus limites territoriais. Então, é um pouco disso que a gente fala quando a gente fala em estudar os aspectos físicos. E desses aspectos físicos, o primeiro que a gente precisa observar a primeira coisa a ser observada é que a África é um continente que tem a maior parte do seu território no hemisfério sul. O que significa dizer isso? Vocês estão vendo aí a imagem de satélite da África, tá? E ela fica no hemisfério sul. Significa dizer que se a gente olhar para o mapa do mundo e a gente tem aquela linha que divide, é a linha do Equador, né? Acima da linha do Equador, a gente tem o hemisfério norte, abaixo dessa linha é o hemisfério sul. Ora, se vocês observarem, vocês vão ver que a linha do Equador ela passa ali ao norte da África. Então, a maior parte, né, do continente fica no hemisfério sul. Tá? A África é um continente que tem mais de 1 bilhão de habitantes, é um continente bastante populoso. Ele tem 30 milhões de quilômetros quadrados de extensão. Então, ele é um dos maiores continentes do ponto de vista da população e também do ponto de vista da sua extensão territorial. Tá? A África possui uma grande diversidade étnica, tá? Então, assim como a gente não pode dizer e generalizar os povos que viviam nas Américas como índios, não dá para ter uma generalização e chamar de simplesmente africanos, né? O que a gente chama de africanos são diferentes e diversas populações que viviam no continente, tá? Então, há uma grande diversidade étnica ali, tá? É... Quais são os dados gerais que a gente tem? Então, assim, um pouco mais detalhadamente, né? A África possui 30.211.532 quilômetros quadrados, tem uma população de 1.340.598.000 habitantes, de acordo com os dados da ONU de 2019, e tem uma densidade demográfica muito grande, muito alta, da ordem de 44,35 habitantes por quilômetro quadrado. Por que essa área, essa densidade demográfica é tão grande assim? Uma das razões para isso, gente, vocês viram no mapa anterior. O mapa anterior mostrava uma grande área colorida em verde e uma outra área colorida numa cor meio areia. Aquela cor meio areia era justamente para mostrar que boa parte da África é ocupada por grandes desertos. Por essa razão, as regiões onde a população reside, e poucos residem no deserto, evidentemente, ela acaba sendo muito concentrada. Por isso que tem alta densidade demográfica. Uma outra coisa interessante é a questão dos idiomas. O continente africano ele possui mais de 2.000 idiomas diferentes, sendo que ali da região da África tem mais de 1.000 idiomas nativos, idiomas próprios da população, como o idioma iorubá, como o idioma quimbundo, são o idioma dos zulus, são idiomas específicos, próprios, né, daquela população ali. Mas como a África foi também
explorada ao longo do tempo por diversas outras nações do primeiro mundo, então muitos idiomas foram trazidos de fora, como o idioma árabe, o idioma inglês, o francês, o português, o espanhol. E um idioma que nasceu da mistura do inglês, holandês ali com as línguas africanas da África do Sul, que é o Afrikaner. Ele é bem específico ali de um país da África chamado África do Sul. Aí uma coisa importante a gente observar. A África do Sul, né, é diferente de sul da África. Quando eu falo de sul da África, eu falo de toda uma extensão territorial que tem vários países. Quando eu falo de África do Sul, eu falo de um país que tem este nome, tá? Assim como a gente tem um estado que chama Mato Grosso do Sul, então lá também tem um país que chama África do Sul. Nesse país é que se fala o Afrikaner. Bom, esses são os dados gerais. Se vocês olharem esse mapa que está do lado direito, vocês vão perceber a presença dos diferentes idiomas, tá? Nós não vamos destacar e olhar um por um, mas é só para vocês perceberem como é grande essa diversidade étnica e também linguística, tá? Então, vocês veem ali que aquela área que está em verde é o árabe, né? Você tem o espanhol ali, o azul claro, você tem o português, a presença portuguesa com a cor vermelha, enfim, isso mostra que, em linhas gerais, o continente africano ele também ele também tem vários idiomas falados. Uma outra coisa importante da gente observar são os limites, né? Os limites da África. Por quê? A África é o terceiro maior continente. Ele só perde para a Ásia e para a América em tamanho de extensão. Ele é banhado aqui vou até usar o cursor, aqui pela costa oeste. Ele é banhado pelo Oceano Atlântico, não tem um nome aqui, mas essa região toda é o Oceano Atlântico. Esse mesmo oceano também banha o Brasil, né? Daí o encontro, a aproximação da África ao Brasil a partir do Oceano Atlântico. Então, esse aqui, então ele é limitado pela costa, toda essa costa oeste pelo Oceano Atlântico, a costa oeste pelo Oceano, a costa leste pelo Oceano Índico, onde tem a ilha de Madagascar, e tem aqui a região do Chifre africano, e toda esse lado daqui é o Oceano Índico. E ao norte ele é limitado pelo Mar Mediterrâneo, né, que vai fazer divisa aqui com a Europa, na Europa Ocidental, e também pelo Mar Vermelho aqui, que vai separar a África da Península Arábica, tá vendo? Aqui é o Mar Vermelho. Então a gente tem o Mar Mediterrâneo ao norte e o Mar Vermelho, né? Temos aqui na costa leste o Oceano Índico e na costa oeste o Oceano Atlântico, tá? Ao norte e ao nordeste, né, onde ele é limitado ao norte pelo Mar Mediterrâneo e ao nordeste aqui pelo Vermelho, a gente também tem onde a gente encontra o Egito aqui e essa região aqui, que é o chamado chifre da África. Estão vendo que parece um chifrezinho mesmo, né? E que é uma das regiões mais pobres, né, do planeta. Aí nós vamos ver isso já em outras aulas. O relevo. A África, ela possui um relevo predominantemente formado por planaltos, algumas regiões muito altas, né, e planícies também, né? Então tem planaltos e planícies. A altitude média do continente é de 700 metros. Tá? Ao norte, nós temos também, está localizado o deserto do Saara, tá? Que é o segundo maior deserto do planeta. Ele só é menor do que o deserto de gelo da Antártida, né, na verdade, né? Mas é o segundo maior deserto do mundo e o maior deserto de areia do planeta, né? Que é o deserto do Saara.
E ao noroeste, então mais a noroeste do continente, a gente tem a chamada cadeia do Atlas, que é uma cadeia montanhosa, que é uma das principais cadeias montanhosas, e que chama atenção também por uma razão, o nome. Né? Atlas é um dos deuses ou titãs gregos que aparece na mitologia. Né? E esse nome foi dado pelos gregos e pelos romanos, né? Em função da aproximação que tem ali, principalmente, né? Da Europa Ocidental, onde fica Roma, onde fica aquela região ali, né? Então que através do Estreito de Berim, que é muito próximo, se relaciona. E ali tem uma cadeia montanhosa que é a chamada cadeia do Atlas. Se vocês se lembrarem bem, o Atlas é um deus que aparece como aquele titã, aquele deus que carrega o mundo nas costas. Então, são comuns aquelas imagens dele carregando o mundo nas costas. Então, na verdade, é uma cadeia montanhosa, uma cordilheira enorme que fica no noroeste, onde ali a gente tem a região do Maghreb, né? E é ali que tem essa cadeia montanhosa. Uma outra característica do relevo que a gente pode chamar atenção é que na região aí da chamada África Oriental, tem um grande vale que é o Vale do Rift. Ele se estende desde a Etiópia até Moçambique, tá? E ele é interessante porque ele foi formado pela colisão de placas tectônicas há muitos anos atrás e formou um grande desfiladeiro ali, e é onde se forma ali naquela região os lagos, como o Lago Vitória, o Tanganica, o Niassis. E é interessante que o Lago Vitória é o lago onde nasce o Rio Nilo. Né? E o Rio Nilo é interessante, ele nasce no Lago Vitória e ele corre em direção ao mar Mediterrâneo. Então, ele nasce mais ao sul e ele vai em direção ao norte, aonde ele deságua no delta do Rio Nilo, lá no mar Mediterrâneo. O pico mais elevado da África, que também fica que compõe a paisagem do Rift, é o Kilimanjaro. Né? O Kilimanjaro tem 5.895 metros, é o mais alto de todos. Uma outra curiosidade interessante com relação ao Vale do Rift é que é nessa região que apareceram os primeiros fósseis humanos. Então, aqueles fósseis dos primeiros hominídeos que se tem conhecimento, há grandes evidências do surgimento da humanidade nesta região. Tá? Nesta região. Então, daí uma importância também histórica para o Vale do Rift. Uma outra característica do relevo, um pouco menor em termos de extensão, mas importante em termos culturais, é que temos também as planícies litorâneas. Como a África tem uma grande costa oeste e uma grande costa leste, então a gente vai ter planícies litorâneas ao norte e ao sul. Né? Isso é uma coisa bastante interessante. Né? E também ao norte, ao sul, leste, oeste, em todos os lugares nós vamos ter planície litorânea, porque, afinal de contas, a África ela é limitada justamente pelos oceanos. E há também algumas áreas de depressão ali na região já da América Meridional, né, onde a gente encontra mais dois desertos importantes da África, que é o deserto do Kalahari, né, e o deserto da Namíbia. Então, na África Meridional, a gente tem dois grandes desertos aí também. Então, vejam que a África tem 3 desertos. Né? Tem o deserto do Saara, é o maior deserto de areia do mundo e o segundo do planeta, só perde para o deserto de gelo da Antártida, e depois o deserto do Kalahari e da Namíbia, já na África Meridional, né? Na região ali da África do Sul, da Namíbia. Uma coisa interessante também é a gente estudar um pouco a hidrografia, a questão do regime dos rios.
A gente sabe que a África ela possui poucos rios, né? Alguns são extensos, são bastante volumosos, estão localizados principalmente nas regiões tropicais e equatoriais. Mas como tem muitos desertos grandes, então você não tem aí grandes rios e muitos rios, tá? Agora, tem alguns rios que atravessam essas áreas desérticas, e é justamente o que torna possível a vida por ali, porque vai formando alguns oásis, algumas regiões, onde é possível, na margem desses rios, se desenvolver. Tem dois rios que se destacam, né? O mais importante de todos, sem sombra de dúvida, é o Rio Nilo, que é o segundo rio mais extenso do mundo. Tá? Ele só é menor do que o rio Amazonas, aqui na Amazônia brasileira. Tá? A Amazônia brasileira e também a Amazônia indo lá para a região do Peru e outras, Colômbia e tal, né? Porque o Nilo tem 6.500 quilômetros, então, assim, é um rio bastante extenso. Esse também ele nasce, como já havia dito antes, no Lago Vitória, né? Percorre todo o Nordeste africano e vai desaguar lá no Mar Mediterrâneo. Tá? E um outro rio muito importante é o Rio Congo, já na América Central, ou melhor, perdão, na África Central, né? A região central ali onde tem o Congo, a República Democrática, a República do Congo e também Angola, aquela região. Então, o Rio Congo, o outro rio muito importante. Mas há outros rios, como o Zambeze, né, como o Rio Níger, ali na região, né, da chamada Costa da Guiné. Tá? Mas os mais importantes, sem dúvida, são o Rio Nilo e o Rio Congo. Se vocês olharem essas imagens que tem aqui, elas são imagens desses rios. Essa imagem aqui, do mais à esquerda, ela é uma imagem do Rio Congo. Então tem umas pedrinhas aí, vocês percebem que é como se fosse um rio, um rio um pouquinho menor, é como se fosse uma filigrama de rio ali, né? Então é um pouquinho menor. Já o Rio Nilo, vocês percebem, né, um volume muito maior. Né? Então, dependendo do lugar que a gente tem. Reparem que ali, as outras duas imagens são do Rio Nilo. A imagem de baixo, ela lembra muito aquela paisagem típica do Egito, da parte mais vegetativa do Egito. E o de cima mostra uma das cataratas do Rio Nilo. Porque o Rio Nilo é interessante, ele sobe em direção a nordeste, até desaguar no norte, né, lá no Mar Mediterrâneo, e há várias cataratas ao longo do percurso. Se eu não me engano, são 7 cataratas que tem o Rio Nilo ali. Então, também é uma outra característica muito interessante da hidrografia ali da África. Uma outra coisa que a gente precisa de estudar quando a gente fala da África é a questão do clima. Esse mapa aí, de certa maneira, ele mostra um pouco a questão do clima, né? Reparem que quanto mais vermelho, mais quente, né? Então vejam que aquela região ali ao norte, e que ocupa boa parte aqui da África e do continente, já vindo em direção ao sul, é uma área muito quente, porque aqui é a região do deserto do Saara. Tá vendo? Então, por conta disso, são regiões muito quentes. O chifre africano aqui também é muito quente, vocês percebem o vermelho aqui. E aqui a gente tem, olha, os desertos do Kalahari e da Namíbia. Então, por isso que a gente tem uma presença, né, do clima desértico mesmo, tá? Bem forte. Vocês veem aqui no laranja, você tem o semidesértico, tá? E na medida em que vai se aproximando do azul, a gente tem climas um pouco mais amenos. Mas esse mais a menos, na verdade, significa clima tropical. Mais a menos é o clima que nós temos aqui em Rio Preto, né? Então, mais a menos para critérios europeus, está longe do frio, né? Então, nós estamos falando, né, de climas tropicais. Então, essa área azul, né, onde tem a parte tropical, onde tem a parte de
mais florestas equatoriais e florestas tropicais. É onde também tem essa região, por exemplo, mais azul escuro, é onde a gente tem principalmente aquele clima mais para o equatorial, onde tem bastante chuva, tá? Mas é uma região mais concentrada na África Central, tá vendo? Então, assim, o clima aqui, ele vai do quente para o menos quente, né? Mas é muito quente lá, né? Então, é que nem o Rio Preto, né? Tem duas estações, o verão e o calor, né? Então, um pouco por aí. Então, predomina o calor durante a maior parte do ano, né? Mesmo nos climas tropical e equatorial. E o semiárido também é muito presente, até porque o que é o semiárido? É a região de transição que vai aqui do deserto para as florestas tropicais, florestas equatoriais. Os maiores volumes de chuva, eles se concentram, portanto, próximo da linha do Equador, onde eu mostrei para vocês aquela região ali que está com azul um pouco mais escuro, é onde chove um pouco mais, tá? É o tropical mais úmido, tá? Essa é uma questão também interessante. Também nas áreas um pouco mais elevadas, né, onde tem as cadeias montanhosas, a gente tem o chamado clima de montanha, né? Tanto aqui nessa região aqui do chamado Maghreb, que eu falei para vocês. Nossa, deixa eu tentar voltar. Não vou voltar, não dá muito certo. Então, aquela região ali da cadeia do Atlas, como na região, né, de outras montanhas, aqui na parte da África do Sul também tem algumas áreas um pouco mais altas, onde você tem clima de montanha. Bom, e a vegetação, né? A vegetação, de uma forma geral, né, ela segue um pouco essa questão do clima, né? Então, a gente vai ter deserto, onde é mais quente, nós vamos ter estepes e savanas, nessa passagem que tem ali entre os desertos e as florestas tropicais. Vocês sabem que a savana, ela é essa região aqui que eu estou representando aqui, mas que é onde tem os elefantes, onde tem girafa, onde você tem aí o quê? Uma região com várias árvores, mas aquelas árvores mais sequinhas, né, e mais espalhadas. Tem as florestas tropicais, aqui vocês estão vendo, né, a questão do gorila que eu coloquei, que é a floresta principalmente a floresta do Congo, né, onde tem as montanhas dos gorilas, em função da presença muito grande deles, né? Tem florestas equatoriais, que são florestas que lembram um pouco a característica da Amazônia, porque são regiões onde chove muito, né? Chove muito em relação ao restante do continente, e tem, tanto no sul como no norte, a chamada vegetação mediterrânea, que tem esse nome por conta daquela faixa que fica no norte e que se aproxima do mar Mediterrâneo. Eu vou tentar voltar para mostrar aqui o que eu estava mostrando para vocês. Essa região aqui ao norte tem a cadeia montanhosa do Atlas. Essa região também é chamada de Maghreb, né? E é essa região que eu falei para vocês que teria esse clima mais, essa vegetação de tipo mediterrânea. Tá? Mas esse tipo de incidência de vegetação mediterrânea, ele também acontece aqui, ocorre aqui no sul, tá? Então a gente vê isso. Também é interessante chamar atenção para o fato de que tem também uma África insular, né? Então tem algumas ilhas muito importantes, dentre as quais a mais importante de todas é essa ilha grande aqui, que vocês estão vendo, que é a ilha de Madagascar, né? Que é a quarta maior ilha do mundo, né, e que fica na África. Ela também vai fazer parte desse conjunto. Aí aqui tem várias ilhas, Ilha de Reunião, a Ilha de Seychelles, que é o país menor que tem. Também aqui temos várias ilhas. Aqui não aparece muito bem, mas tem as ilhas de Cabo Verde, né, que também é de colonização portuguesa. Enfim, em linhas gerais, né, para esse primeiro dia, meu objetivo era apresentar para vocês a África do ponto de vista desses aspectos físicos, estão vendo? Nós não estamos falando ainda
né, da presença humana. Nós estamos falando das características que são próprias, né, da natureza, né, de como que é essa natureza. É claro que essa natureza vai sendo modificada e transformada na medida que o ser humano interfere nela.